Poucos romances na história do Brasil foram tão intensos e ao mesmo tempo tão polêmicos quanto o de Adriane Galisteu e Ayrton Senna. Mas o que poucos sabiam até agora é o que realmente se passava nos bastidores desse relacionamento. Recentemente, Galisteu abriu o coração em entrevistas bombásticas que voltaram a expor feridas, ciúmes e tensões que nunca foram totalmente cicatrizadas. Por que a família de Senna nunca a aceitou? O que mudou no comportamento do ídolo, das pistas quando estava ao lado dela? E o que isso revela sobre a pressão que Ayrton sofria fora das pistas? Prepare-se. Os próximos minutos vão mexer com sua memória afetiva e talvez mudar sua visão sobre esse amor que virou um campo de batalha. Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você conhece as histórias que a mídia não contou com profundidade. Deixe seu like, comente o que você pensa e compartilhe com quem também ama Ayrton Senna. Ayrton Senna e Adriane Galisteu se conheceram em um momento de grande contraste. Ele estava no auge da fama e das responsabilidades, e ela ainda construía seu nome em um meio onde a aparência muitas vezes falava mais alto do que o coração. Mas quando os dois se encontraram, houve uma conexão imediata, algo que transcendia as aparências. O piloto, conhecido por seu foco quase obsessivo nas corridas, encontrou nela um sopro de leveza, de espontaneidade, de vida fora dos boxes e das pressões. O romance floresceu rápido, intenso, e logo virou manchete. Mas não. Demorou para que viessem também os julgamentos. Desde os primeiros encontros, Adriane percebeu sinais de desconforto ao redor. O ambiente familiar de Senna parecia frio em sua presença. Os sorrisos eram contidos, os olhares, avaliadores. Não havia um ataque direto, mas sim um sentimento sutil de que ela não pertencia àquele universo. Mesmo sendo recebida com educação, sentia que os laços ali dentro já haviam sido pré-definidos e que ela estava invadindo um espaço reservado a outro tipo de mulher. Talvez uma com pedigree social diferente, ou com uma história pública mais controlada. Galisteu, por sua vez, não tentou se moldar ao que esperavam dela. Manteve-se autêntica, continuou com seu jeito descontraído, sua fala solta, seus cabelos soltos ao vento. Senna parecia encantado com isso. Começava a sorrir mais, a sair de sua rotina rígida, a dar valor a pequenos momentos de paz e simplicidade. Mas essa transformação não foi vista com bons olhos por todos. Na visão da família, ele estava mudando, e não para melhor. Estava menos centrado, menos comprometido com a imagem de herói nacional. O que era amor para os dois virou preocupação para os outros. E o julgamento que se impôs ao casal foi cruel e silencioso. Galisteu tentou resistir, confiando no sentimento que os unia, mas ela começava a perceber que não seria fácil sustentar aquele amor sob os holofotes e sob os olhos críticos de quem esperava que Senna escolhesse alguém à altura, segundo os critérios alheios. Foi aí que começaram os verdadeiros desafios emocionais do relacionamento. Adriane Galisteu contou em recente entrevista que uma das coisas mais bonitas de viver ao lado de Ayrton foi vê-lo se transformar. Ele, que era sinônimo de rigidez e disciplina, começou a valorizar o que antes ignorava, dormir até mais tarde, caminhar de mãos dadas sem se preocupar com a imagem, passar horas simplesmente conversando sobre a vida. Era como se, pela primeira vez em anos, ele estivesse se permitindo ser apenas um homem, e não um símbolo nacional. Essa mudança, que aos olhos dela era saudável e libertadora, despertou alarme entre os que o cercavam. Os familiares e pessoas próximas de Senna estranharam sua nova postura. Estavam acostumados com o piloto metódico, que evitava exposições públicas desnecessárias e fazia de tudo para manter a imagem de perfeição. De repente, ele estava mais solto, até brincalhão. E isso foi interpretado como uma distração, ou pior, como um desvio de rota. Em vez de reconhecerem a leveza que Adriane trazia à sua vida, passaram a culpá-la pela mudança de comportamento. O julgamento começou a se intensificar. Foi nesse clima que a frase que chocou Galisteu surgiu. Ele não é homem para você. Na tentativa de afastá-la, inverteram o ataque. Em vez de dizer que ela não era suficiente para Senna, jogaram a culpa para ele, como se fosse ele o problema, por tê-la escolhido.
por não se encaixar mais no roteiro traçado para ele. Esse jogo de manipulações emocionais foi cruel. Galisteu revela que nunca tinha escutado algo tão doloroso, pois não era só um ataque ao seu valor como mulher, mas uma tentativa de rebaixar o próprio homem que ela amava. Mesmo diante disso, Senna não se afastou dela. Pelo contrário, passou a defendê-la com mais firmeza, a incluí-la em viagens, eventos, a apresentá-la a amigos fora do círculo familiar. Era o seu jeito de dizer: eu escolhi você. Mas o preço por essa escolha era alto. A tensão entre ele e os familiares aumentava. Havia silêncio onde antes havia festa. Havia críticas veladas onde antes havia aplausos. E essa tensão acabaria se tornando insustentável nos bastidores da vida deles. Galisteu começou a sentir o peso da exclusão. Em eventos e jantares em família, ela era tratada com uma cordialidade gélida, que mais parecia um teste de resistência emocional. Cada palavra sua parecia medida, cada atitude interpretada sob a lente do preconceito. Se sorria, era inconveniente. Se ficava calada, era sem graça. Nenhuma postura parecia agradar. Aos poucos, ela entendeu que não era uma questão de comportamento, mas de identidade. Ela simplesmente não era o que esperavam para a mulher de Senna. A pressão era ainda maior por se tratar de Ayrton Senna, um homem considerado santo por muitos. Galisteu não estava apenas entrando em uma relação amorosa, mas tentando se encaixar em um pedestal onde não havia espaço para imperfeições humanas. Mesmo quando tentava ser discreta, a mídia a perseguia. E quando os rumores de desentendimentos com a família vazavam, era sempre ela quem saía como a vilã, a que dividia o clã. A opinião pública, que nem sempre sabia dos bastidores, foi contaminada por essa narrativa. Senna tentava protegê-la, mas o desgaste era inevitável. Ele estava no meio de dois mundos, o que o pressionava a manter sua imagem intacta e o que o fazia feliz de verdade. Galisteu representava esse segundo mundo, o da leveza, da humanidade, da vulnerabilidade. Mas ao mesmo tempo, Senna sentia o peso de decepcionar quem sempre o viu como o herói perfeito. Era como se estivesse sendo puxado para lados opostos. E isso começou a refletir na intimidade do casal. Mesmo nos momentos mais reservados, a sombra da reprovação pairava sobre eles. O que poderia ser um amor leve, virou um amor vigiado. Galisteu começou a perceber que seu lugar ali seria sempre contestado. Mas ainda assim, ela permaneceu. Não por teimosia, mas por amor. E Senna, mesmo pressionado, escolheu continuar ao lado dela. Mas os conflitos estavam longe de acabar. Aquilo era só o início da batalha entre a imagem pública e os desejos do coração. Para o público, Ayrton Senna era inabalável. Um homem frio no volante, estrategista fora das pistas e comedidamente reservado nas emoções. Mas, ao lado de Adriane Galisteu, ele parecia se permitir relaxar. Ela trazia algo que o dinheiro, os troféus e a fama não ofereciam: leveza. No entanto, esse lado mais íntimo e humano, que florescia com o relacionamento, passou a incomodar os que estavam acostumados a ver Senna como uma máquina perfeita de vencer. Adriane percebeu que sua presença começava a provocar reações em cadeia. Não eram palavras ditas abertamente, mas gestos, olhares, comentários soltos. A leveza que ela inspirava em Senna era vista por alguns como distração. O homem que sempre vivia para competir agora desejava estar em casa, andar descalço, rir sem culpa. E para os que sempre o viram como símbolo de disciplina, isso soava como uma ameaça. O ambiente se tornava silenciosamente hostil. Senna estava dividido entre dois mundos. O interno, onde se sentia livre com Adriane, e o externo, onde era pressionado a manter a imagem impecável. Havia reuniões em que ele preferia não comparecer, viagens que não o entusiasmavam mais, treinos que não tinham a mesma urgência. Não por desleixo, mas porque pela primeira vez ele experimentava o gosto de simplesmente viver. Essa mudança, embora natural, foi recebida como um alerta pelos familiares e pessoas próximas. Começaram a tentar recuperá-lo, como se ele estivesse sendo tirado de seu eixo. Em vez de celebrarem a felicidade do piloto, tratavam-na como algo a ser controlado.
Adriane, sem querer, tornou-se símbolo da transformação que Senna vivia e também alvo da tentativa de contenção. Ele, no entanto, se mantinha firme. Não escondia o relacionamento e fazia questão de dizer que estava feliz, mas era perceptível que havia algo pesando. Galisteu via nos olhos dele uma tristeza discreta, uma fadiga emocional que aumentava conforme ele precisava escolher a quem agradar. O amor exigia coragem, mas estar com ela estava exigindo dele mais do que isso. Exigia resistência. Mesmo com toda a fama, Senna se via sem voz em certos momentos. Era o campeão, mas não tinha autonomia total sobre o próprio coração. Adriane entendia isso, e ao mesmo tempo que se sentia amada por ele, começava a se sentir culpada por estar no centro de uma batalha que ele nunca quis travar. A guerra não era entre eles, era entre o desejo e o dever. Ela começou a repensar atitudes, a tentar proteger Senna das próprias consequências do amor. Não era justo, mas era real. Viver ao lado dele significava também lutar contra tudo, o que o mundo esperava que ele fosse. E essa expectativa, carregada por tantos, era um fardo quase impossível de carregar sozinho. A relação deles não era apenas um namoro, era uma disputa silenciosa entre a imagem construída e o homem. Real. E essa tensão, embora não os afastasse de imediato, começou a marcar profundamente cada passo do casal. Enquanto o mundo os olhava como um erro, eles tentavam apenas ser verdadeiros um com o outro. Adriane Galisteu não precisava de palavras para perceber o desconforto. Nos encontros com a família de Senna, havia uma coreografia invisível de rejeição. Sorrisos mecânicos, abraços curtos, silêncios ensurdecedores. Não se tratava de uma rejeição direta, mas de um tipo de frieza calculada que fazia com que ela se sentisse constantemente fora do lugar. Era como se o tempo todo tivesse que provar algo que ninguém verbalizava. Com o passar dos meses, esses pequenos gestos se tornaram parte da rotina. Convites que não chegavam, decisões familiares das quais ela era excluída, viagens planejadas sem sequer mencionarem sua presença. Senna percebia, tentava incluir, mas nem sempre conseguia contornar a indiferença que vinha de quem mais importava. E isso o feria profundamente. Talvez mais do que a ela, Adriane começou a se policiar. Passou a pensar 2 vezes antes de rir, de se vestir com leveza, de fazer perguntas espontâneas. Estava se moldando a um padrão que nunca fora o seu, tentando encaixar-se num mundo onde tudo era cerimonial, controlado e previsível. E quanto mais ela tentava se encaixar, mais se sentia distante de si mesma. O amor a fazia resistir, mas o peso da invisibilidade era cruel. A pressão não vinha só da família. Amigos próximos ao piloto também reproduziam esse distanciamento. Alguns a tratavam com gentileza protocolar, outros simplesmente a ignoravam. Nos bastidores, comentava-se que ela era simples demais. Não era o que esperavam. Como se o amor precisasse de currículos, como se a alegria que ela dava à Senna fosse, de alguma forma, um problema a ser resolvido. Apesar de tudo, Senna seguia tentando blindá-la. Criava momentos a 2, fazia viagens com ela, demonstrava publicamente sua afeição. Mas a tensão entre os mundos aumentava. Ele voltava mais cansado dos encontros familiares. Não falava muito, mas seu silêncio dizia tudo. Estava tentando manter todos os pratos girando, e era visível o quanto isso o esgotava. Adriane, em muitos momentos, quis ir embora. Quis deixá-lo livre para não sofrer. Mas bastava ele olhar nos olhos dela e dizer que a amava para que ela desistisse da ideia. Era como se mesmo no meio do fogo cruzado, aquele sentimento ainda tivesse uma pureza que valia a pena preservar. Mas ela sabia, estavam andando na corda bamba. A cada nova tentativa de aproximação com a família, Adriane saía mais machucada. Era como bater em uma parede invisível. Nada do que fazia era suficiente. E no fundo, ela começava a entender que o problema nunca esteve nela, mas na imagem idealizada que construíram para a Senna. E ela, por ser real demais, era uma ameaça a essa fantasia. Mesmo ferida, ela seguia. Porque ainda acreditava que o amor dos dois poderia romper aquele cerco de aparências. Mas sabia que isso teria um custo.
E todos os dias se perguntava se estava disposta a pagar esse preço até o fim. Desde o início, Adriane nunca tentou fingir. Assumia sua origem humilde com orgulho. Era filha de batalhadores, criada longe dos círculos aristocráticos. Tinha sotaque, tinha histórias comuns, tinha uma verdade crua no olhar. E foi essa verdade que Senna enxergou nela. Só que para o mundo ao redor dele, verdade demais era um problema. Gritava onde o silêncio era regra. A comparação com outras mulheres que passaram pela vida de Senna era inevitável. Ela não tinha o status de uma Xuxa, nem a fama consolidada de outras. Era vista como alguém que apareceu do nada. E isso incomodava. Para muitos parecia inaceitável que o maior ídolo do Brasil se envolvesse com alguém fora dos moldes da elite. Como se o amor precisasse de pedigree. Em rodas de conversa, o julgamento vinha travestido de opinião. Ela não é mulher para ele, diziam. Alguns tentavam inverter, dizendo que Senna não era homem para ela. Mas a verdade é que o incômodo vinha da quebra de expectativa. Eles queriam ver Senna com uma mulher que se encaixasse num arquétipo. Galisteu não apenas não se encaixava, ela desafiava o modelo. Isso fez com que ela começasse a se isolar. Sentia-se deslocada mesmo quando estava ao lado dele. A cada passo sentia-se observada, analisada, rotulada. Mesmo sua espontaneidade virou alvo. Sorrir demais era exibicionismo. Falar demais era vulgaridade. Ficar quieta era frieza. Nenhuma versão sua parecia agradar. Apesar disso, ela nunca deixou de ser leal a Senna. Estava ao lado dele nas vitórias e nas angústias. Compartilhava suas dores, suas dúvidas, seus medos. Era parceira, mesmo sendo tratada como intrusa. E foi isso que mais feriu. Ser invisibilizada enquanto dava tudo de si. Senna, por sua vez, sabia do que ela enfrentava. Às vezes tentava suavizar, outras vezes se calava por não saber como reagir. Ele próprio vivia o dilema entre o que sentia e o que esperavam dele. Galisteu era o espelho onde ele via seu lado mais humano, mas o mundo só queria ver o campeão. Ainda assim, ela resistia, porque seu amor não era de fachada. Ela não estava ali por conveniência, mas por afeto, por verdade. E isso para ela sempre valeu mais do que qualquer título ou status. Mesmo com tudo contra, ela seguiu acreditando que o amor deles poderia vencer o preconceito, mas no fundo, já sabia. Estava num território onde ser quem se é nunca foi suficiente. A imprensa que ajudou a transformar Senna em mito também foi responsável por tornar Adriane um alvo. Desde o começo do relacionamento, ela foi tratada como a nova namorada, a moça sem sobrenome, a que roubou o coração do ídolo. Raramente era chamada pelo nome com respeito. Eram sempre manchetes sensacionalistas, frases cortadas, fotos descontextualizadas. As capas de revista exploravam supostos ciúmes, crises, distanciamentos. Sempre havia uma fonte anônima pronta para detonar o casal. Galisteu passou a ser definida, não por quem era, mas pelo que a imprensa decidia que ela representava. E essa representação era quase sempre negativa. A intrusa, a desajustada, a imprópria para o cargo. Senna, embora blindado por sua imagem de herói, sofria por ver Adriane exposta. Tentou protegê-la de várias formas, viajando com ela, evitando eventos sociais, mantendo uma certa distância da mídia, mas isso só aumentava a curiosidade pública. Tudo o que eles faziam era transformado em notícia, e quase nunca uma notícia boa. Adriane passou a ter crises de ansiedade, evitava sair sozinha, parou de atender ligações de jornalistas, reduziu suas aparições públicas. A fama que veio por tabela era cruel. Não tinha glória, só julgamento. E o amor dela, que era sincero, foi sendo triturado por manchetes que a retratavam como oportunista. Mesmo assim, eles tentavam preservar momentos. Uma viagem sem alarde, um fim de semana escondidos, um jantar simples. Mas o assédio era implacável, e quanto mais eles tentavam fugir, mais perseguidos se tornavam. Era como viver em um aquário onde todos observam, mas ninguém entende. A relação deles virou um espetáculo, mesmo sem terem vendido os ingressos. Adriane chorava, Senna silenciava. O amor sobrevivia,
mas cada vez mais ferido pelas distorções do que se via na mídia. Eles não estavam apenas sendo expostos, estavam sendo moldados por narrativas que não controlavam. E no fim, a pergunta era sempre a mesma: até quando o amor resistiria a tanta interferência? Adriane tentava acreditar que o sentimento era mais forte, mas o mundo ao redor parecia querer provar o contrário todos os dias. Estar ao lado de Ayrton Senna era viver entre extremos. De um lado, o privilégio de dividir a vida com um homem, intenso, dedicado e generoso. Do outro, a responsabilidade de caminhar com um símbolo nacional. Adriane Galisteu sabia que estava com o homem, não com o mito, mas o mundo parecia não conseguir separar as duas coisas, e isso cobrava um preço, alto demais, dia após dia. Nos momentos a dois o amor era palpável. Senna se mostrava carinhoso, protetor, encantado. Fazia questão de pequenos gestos, como preparar um café ou escrever bilhetes doces. Mas fora desse universo íntimo, o peso da imagem pública voltava a sufocá-los. Bastava um olhar torto de alguém da família ou uma manchete maldosa para que tudo ao redor ficasse tenso outra vez. Galisteu passou a se sentir culpada por coisas que não podia controlar. Culpada por Senna estar mais distante dos compromissos formais. Culpada por ele estar mais leve. Culpada por o mundo não entender que a felicidade não seguia roteiros pré-definidos. E mesmo sabendo que era injusto, carregava esse fardo em silêncio. Porque amava. Porque acreditava que, no fim, eles conseguiriam vencer tudo juntos. Mas o desgaste emocional crescia. As pressões externas se acumulavam. A imagem pública de Senna começava a ser usada como argumento para decisões pessoais. Havia quem sugerisse que ele repensasse a relação, não por falta de amor, mas por estratégia. Para preservar contratos, alianças, interesses. O amor, ali, era apenas uma variável em uma equação mais ampla. Adriane sentia que estavam sendo empurrados para lados opostos. O amor os aproximava, mas o mundo os separava. Mesmo assim, resistiam. Planejavam viagens, compartilhavam sonhos, pensavam em futuro. E embora não dissessem em voz alta, ambos sabiam que o tempo parecia correr contra eles. Havia algo no ar, uma urgência não explicada, um pressentimento velado. Em uma das últimas conversas que tiveram antes da tragédia, Senna prometeu a Adriane que, ao fim daquela temporada, tudo mudaria. Que eles teriam mais tempo, mais paz, mais liberdade. Que poderiam, enfim, viver o amor sem precisar pedir licença ao mundo. Ela acreditou. Porque ele dizia com verdade nos olhos. Mas o destino tinha outros planos. O fim de semana em Imola se aproximava. Galisteu não foi com ele. Ficou no Brasil, com o coração apertado, mas cheia de esperança. Não sabia que seria a última vez que falariam, que aquele beijo apressado seria o último, que a promessa de um recomeço nunca seria cumprida. O amor deles, tão julgado em vida, estava prestes a se tornar eterno na dor. E assim, entre bilhetes carinhosos e palavras não ditas, a história dos dois se preparava para um capítulo final que ninguém desejava escrever, e que mudaria tudo para sempre. O dia 1º de maio de 1994 amanheceu como qualquer outro, mas para Adriane Galisteu nada seria como antes. Logo cedo as notícias começaram a chegar. Um acidente em Imola. Senna bateu. Parou na curva Tamburello. O mundo parou junto. E ela, que já havia aprendido a lidar com tantos julgamentos, agora enfrentava a dor mais profunda que alguém pode viver, a perda. Foram horas de angústia. O telefone não parava. As informações eram confusas. Uns diziam que ele estava bem. Outros, que o estado era grave. Até que veio a confirmação. Ayrton Senna, o maior piloto da história do Brasil, havia morrido. E com ele morria também uma parte de Adriane. O que ela viveu naquela tarde jamais poderá ser traduzido em palavras. A dor foi silenciosa, porque não lhe foi dado o direito de sofrer em público. A família, que nunca a aceitou plenamente, não permitiu que ela participasse do velório oficial. Não houve despedida, não houve homenagem, não houve reconhecimento. Galisteu, que havia estado ao lado dele nos últimos anos,
Foi deixada de fora do adeus, como se o amor deles tivesse sido um erro a ser escondido. Ela chorou sozinha, em casa. O Brasil inteiro lamentava, mas poucos sabiam da profundidade da dor que ela sentia. Os bilhetes, as memórias, as promessas, tudo ficou ali, congelado no tempo. E, mesmo ferida, Galisteu não deu declarações explosivas. Preferiu o silêncio. Um silêncio que dizia muito mais do que qualquer manchete. A exclusão do velório foi cruel, mas ela não lutou por espaço, porque sabia que a história que viveram era verdadeira. E essa verdade não precisava de palco, de câmeras, de reconhecimento. Estava gravada no coração dos dois. E, acima de tudo, nas escolhas que ele fez, em vida. Porque, apesar de todas as pressões, ele sempre a escolheu. Com o tempo, as pessoas começaram a entender o que ela significou na vida de Senna. Vieram os documentários, os relatos, os bastidores revelados. A imagem pública começou a corrigir o erro. Mas a dor da ausência, essa, nunca deixou de existir. Porque não há cura para um amor interrompido pelo destino. Galisteu seguiu em frente, mas nunca esqueceu. Em entrevistas futuras, ela falaria sobre aquele período com um misto de dor e gratidão. Doeu sim, mas foi real. E poucos têm o privilégio de viver um amor tão profundo, ainda que por pouco tempo. Senna a escolheu. E isso bastava. A morte dele não levou apenas um piloto. Levou uma história de amor. Uma que, mesmo não oficializada em papel, foi mais verdadeira do que muitos casamentos celebrados sob aplausos. Depois da tragédia, a vida de Adriane Galisteu mudou para sempre. Não apenas pela dor da perda, mas pelo impacto que aquele amor teve em sua trajetória. Durante muito tempo, ela foi associada a Senna apenas como a última namorada. Mas, na verdade, ela foi muito mais. Foi refúgio, foi cura, foi luz. E com o tempo, essa verdade começou a emergir. Ela escreveu livros, deu entrevistas, fez questão de manter viva a imagem de Senna como homem, não apenas como mito. Falava dos momentos simples, dos medos, das risadas. Mostrava um lado dele que o Brasil nunca tinha visto. E isso fez com que muitas pessoas começassem a olhar para ela com outros olhos. Com respeito, com empatia, com admiração. Apesar de tudo, Adriane nunca alimentou ressentimentos. Mesmo com a família que a excluiu, nunca buscou vingança. Preferiu honrar a memória do homem que amou. Não precisava provar mais nada. A história deles estava viva, mesmo sem reconhecimento oficial. Porque há amores que não precisam de altar. Basta o coração. Com o passar dos anos, ela reconstruiu sua vida. Trabalhou, cresceu, foi mãe. Mas sempre carregando a marca de um amor interrompido. E sempre respeitando aquele silêncio que, paradoxalmente, dizia tanto. Senna nunca mais foi substituído em seu coração, porque alguns lugares dentro de nós permanecem ocupados para sempre. A história dos dois é lembrada até hoje, em fotos antigas, em lembranças compartilhadas, em sorrisos que ela ainda esboça quando fala dele. Não com tristeza, mas com ternura. Porque, apesar de tudo, eles foram felizes. Felizes o suficiente para que esse amor deixasse cicatriz, não ferida. E talvez esse seja o verdadeiro legado. Mostrar que o amor verdadeiro não precisa durar para sempre para ser eterno. Basta ser inteiro, intenso e honesto enquanto existe. Foi isso que eles viveram. E é isso que ficou. Para quem acompanha essa história, talvez reste um nó na garganta. Mas também a certeza de que, no meio de tantos julgamentos, dois corações conseguiram se encontrar. E por um tempo viveram. Algo que nem a fama, nem a crítica, nem a tragédia conseguiram apagar. A história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna não foi perfeita. Não seguiu protocolos, não agradou a todos, não teve um final feliz. Mas foi real. E isso é mais do que muitos podem dizer. Em um mundo onde tudo é aparência, eles se permitiram ser verdadeiros. E por isso ainda emocionam tantos corações. Ela foi o riso dele em dias de tempestade. Ele foi o abrigo dela num mundo hostil. Juntos, desafiaram padrões, enfrentaram pressões e provaram que amar também é um ato de coragem. Que o amor, quando é genuíno, deixa raízes profundas, mesmo quando é interrompido. Que essa história nos lembre
que não devemos deixar o medo ou a opinião alheia nos impedir de viver o que sentimos. Que amar é sempre arriscado, mas nunca em vão. E que, como Senna e Galisteu mostraram, o amor pode sim desafiar o mundo e vencer por um instante que dure para sempre. Se essa história tocou o seu coração, curta esse vídeo agora. Comente aqui embaixo. Você já viveu um amor que ninguém entendeu? Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa lembrar que amar vale a pena. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente conta as histórias que a mídia esqueceu, com verdade, emoção e respeito.